Queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem fala é o pastor Reinaldo Ribeiro, já deixando um forte, carinhoso abraço a todos os irmãos e lhe convidando nesse presente momento para que juntos possamos mergulhar em mais uma análise acerca daquilo que a palavra de Deus nos desafia para os nossos corações no dia de hoje. A disciplina dos filhos. Provérbios 23:13 estaria legitimando a prática de bater nos filhos? O que a Bíblia quer dizer ao usar a expressão vara? De que maneira pais cristãos devem ensinar o menino no caminho em que se deve andar? Bom, eu vou começar lendo Provérbios 22:15. Também é um texto que tem forte relação com essa temática. Está escrito: a tolice está ligada ao coração do rapaz. A vara da disciplina é a que a removerá para longe dele. Eu me sinto, irmão, sempre muito à vontade para falar daquilo que eu entendo como sendo a maior conquista e a maior riqueza que eu possuo neste mundo, que é a minha família. Quando eu tive a confirmação do meu chamado para o ministério há mais de 20 anos, eu já entendia pelas Escrituras que eu jamais seria um pastor aprovado na obra se eu não fosse um sacerdote e pai bem-sucedido dentro do meu lar. Por isso, minha experiência como pai, que já dura 20 anos, sempre foi uma prioridade. E nesta prioridade, eu me empenhei mais até do que nos exaustivos estudos teológicos que me trouxeram até aqui. Eu não posso deixar de reconhecer e admitir que a criação de um casal de filhos, para duas pessoas tão jovens como éramos eu e a minha esposa naquela ocasião, seria uma experiência extremamente desafiadora. Muitas vezes nos deparávamos com situações conflitantes e as dificuldades se apresentavam a cada dia. Mas ao longo de todos esses anos, 3 práticas jamais faltaram todos os dias em meu lar: oração, Bíblia e testemunho. Se existe uma estratégia eficaz para a criação de filhos, ela perpassa por orar diariamente com eles e por eles, ensiná-los incansavelmente o temor do Senhor e as verdades das Escrituras. E o mais importante, jamais praticar nada que contradiga aquilo que lhes foi ensinado. Por isso, eu repito que me sinto muito confortável para falar no assunto por um motivo bastante claro. Sei que há muitas interpretações para o que seja o termo vara citado em Provérbios, mas a verdade é que eu nunca levantei a mão para agredir fisicamente meus filhos, como forma pedagógica ou mesmo disciplinar. Hoje, 27 de março de 2017, meu filho mais velho está com 20 anos, cursando a faculdade de Direito. Minha filha mais jovem, aos 17 anos, está dando os primeiros passos na faculdade de Arquitetura. Ambos são crentes legítimos em Jesus. E eu sou um pai profundamente orgulhoso e imensamente feliz por esta conquista. Meus filhos são o meu maior tesouro, e por isso eu tenho muito interesse em ajudar outros pais que me ouvem a obterem esta mesma felicidade. Mas será que a Bíblia endossa a punição física? O que você acharia se alguém lhe desse os seguintes conselhos? Não trate os seus filhos de tal maneira que eles fiquem irritados, ou não irrite os seus filhos para que eles não caiam em desânimo. Certa vez eu fiz essa pergunta a um pai e ele me disse que isto é muito mais razoável do que o conselho da Bíblia de usar a vara. Mas o que ele não sabia, irmãos, é que estes são conselhos que estão na Bíblia também. Eles estão registrados em Efésios 6:4 e Colossenses 3:21. Sim, meus amados, o ponto de vista da Bíblia é razoável. Ela reconhece que a punição física em geral não é o método mais eficaz de ensino. Provérbios 8:33 diz: escutai a disciplina, não diz sentir a disciplina. Provérbio 17:10 salienta que uma censura, ela penetra mais em quem tem entendimento do que golpear 100 vezes um estúpido.
Ademais, Deuteronômio 11:19 recomenda a disciplina preventiva, aproveitar momentos informais para incutir valores morais nos filhos. Portanto, o conceito bíblico sobre disciplina é equilibrado e não violento. Mas o que a Bíblia quer dizer então com essa expressão vara? A Bíblia realmente menciona a vara da disciplina, como a gente vê em Provérbios 13:24, 22:15, 23:13, 29:15 também. Mas como nós devemos entender isto? A palavra vara, irmãos, ela é a tradução da palavra hebraica shever, que para os hebreus significava cajado ou bastão, como que era usado por pastores. Nesse contexto, a vara de autoridade sugere uma orientação amorosa e não uma cruel brutalidade. Veja, por exemplo, Salmos 23:4, que fala: Tua vara e o teu cajado me consolam. Shever, muitas vezes, é também usado simbolicamente na Bíblia para representar autoridade, como está em 2 Samuel 7:14 e Isaías 14:5. Quando diz respeito à autoridade parental, a vara não se refere exclusivamente à punição física. Amém? Na verdade, esse termo abrange todas as formas de disciplina que, na maioria das vezes, não precisa ser física. E quando se recorre à disciplina física, em geral, é porque outros métodos falharam. Provérbios 22:15 diz que a tolice ela está ligada, ou seja, agarrada ao coração da pessoa que recebe disciplina física. Nisto está envolvido mais do que uma mera frivolidade infantil. Então, como se deve administrar a disciplina? Na Bíblia, a disciplina está coerentemente ligada ao amor e à brandura, e não à ira e à brutalidade. O conselheiro habilidoso deve ser meigo para com todos, restringindo-se sob o mal, instruindo com brandura os que não estiverem favoravelmente dispostos. É o que está lá em 2 Timóteo 2, de 24 a 25. Portanto, a disciplina não é uma via de escape para as emoções do pai ou da mãe. Antes, é um método de instrução. Sendo assim, os pais devem não bater, mas ensinar a criança que errou. Quando administrada em ira, a disciplina física ensina a lição errada. Ela atende à necessidade do pai, não à da criança. Ademais, a disciplina eficaz tem limites. Terei de castigar-te no devido grau, é o que diz o Senhor ao seu povo lá em Jeremias 46:28. É especialmente vital lembrar disso ao se administrar disciplina física. Bater ou sacudir uma criança pode causar danos cerebrais ou até mesmo a morte. Ir além do objetivo da disciplina, que é corrigir e ensinar, pode levar ao abuso da criança, configurando violência e, portanto, crime. Há muitas pessoas que se referem ao seu passado de violência na infância como algo cômico, né? E fazem até mesmo anedotas com os abusos físicos sofridos. Hoje mesmo no grupo a gente ouviu uma referência ou outra um tanto quanto cômica acerca de experiências na infância. Outras pessoas afirmam que apanharam brutalmente dos seus pais e mesmo assim se tornaram pessoas de bem. Bom, eu não entro no mérito conceitual de cada um quanto a isso. Quando eu trago um parecer aqui, eu deixo sempre muito claro que eu falo como homem, não como um profeta infalível. Todavia, irmãos, meu referencial é sempre a Bíblia e esta é infalível, perfeita e inerrante. Não vejo nas páginas das Escrituras respaldo para que um pai e uma mãe agridam seus filhos fisicamente. Não concordo que o sofrimento, a tortura e o terror sejam preços exigidos por Deus para que um ser humano cresça com boa índole. E vejo na própria maneira amorosa, paciente, bondosa com que Deus se relaciona com seus filhos, os quais estão sempre caindo, o exemplo maior a ser seguido por todos aqueles que recebem neste mundo a missão de gerar e criar filhos. Antes de corrigir seu povo, Deus disse: não tenhas medo, pois eu estou contigo. Jeremias 46:28. A disciplina não deve fazer a criança sentir-se abandonada, aterrorizada. Em vez disso, a criança deve sentir que o pai ou a mãe está com ela como encorajamento amoroso e sustentador. Caso se ache necessário dar disciplina física, a criança deve entender por quê.
Provérbios 29:15 diz que a vara e a repreensão é que dão sabedoria. Infelizmente, muitos hoje usam a vara da autoridade parental de modo abusivo. No entanto, não se pode achar falha nos princípios equilibrados da Bíblia. Veja Deuteronômio 32:5. Ao considerarmos a vara no contexto, nós vemos que serve para ensinar crianças e não para abusar delas. Como em outros assuntos, a Bíblia se mostra proveitosa para ensinar, para repreender, para endireitar as coisas, para disciplinar em justiça, como está em 2 Timóteo 3,16. É baseado nisto que eu deixo aqui palavras de alerta, inclusive a todo o povo de Deus neste sentido. Bater em crianças é um crime hediondo e inaceitável sob todos os aspectos. Que ninguém se arvore de uma suposta base bíblica para praticar um ato tão cruel e diabólico, e que todos os rigores da lei possam recair sobre os tais, principalmente sobre aqueles que se abrigam debaixo das placas de uma igreja, aos quais muito mais se espera e se cobra em termos de amor e proteção a seus filhos. Provérbios 22:6 está escrito: Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Esse é um texto clássico. A sua exegese gera controvérsias. Alguns o veem como uma exigência com peso doutrinário. Outros o recebem apenas como um provérbio, ou seja, um dito popular. Eu o acato como uma missão. E duas palavras são marcantes, a meu ver, nesta passagem: instruir e desviar. Nós não podemos, meus amados irmãos, entender que esse instruir seja algo tecnicamente pedagógico. Não se aprende a servir a Deus através de tratados, de teses ou de imposições doutrinárias. Instruir é uma missão diária que naturalmente envolve o aspecto formal, presente no estudo da palavra, no hábito salutar do ambiente eclesiástico. Mas isso não cria raízes quando não há um referencial, um exemplo, um espelho. Todo filho observa seus pais. Pregar o que não se vive é a melhor forma de garantir que esse filho se desviará mais adiante. O rigor religioso não será suficiente. A obrigatoriedade da frequência aos cultos não criará um ser nascido de novo. E assim, um dia perde-se o controle da situação. A única forma do menino não se desviar é fazendo-o conhecer a mesma forma que impede qualquer cristão de jamais almejar o desvio, que é lhe fazendo conhecer, amar e servir a Cristo de livre vontade e sincero coração. Não há métodos humanos que garantam isso. Tal milagre é obra do Espírito Santo. Mas uma verdade é inegável. Um pai e uma mãe, que são dentro de casa, o mesmo que demonstram ser na igreja, estarão contribuindo decisivamente para que este filho siga o mesmo caminho dos seus genitores, o caminho da fé sincera e do novo nascimento. Caminho esse do qual ninguém jamais deseja se desviar. Que o Senhor abençoe nossas crianças, que o Senhor abençoe nossas famílias, que o Senhor ilumine os nossos corações. Um grande abraço a todos em nome de Jesus. Amém.